Qual que você gosta mais? Terrário aberto ou terrário fechado? E se eu te disser que não existe terrário aberto? Esse é um dos maiores erros de quem começa a entrar no mundo dos terrários, achar que faz terrário aberto. Nesse vídeo eu quero te explicar por que não existe terrário aberto e por que as pessoas fazem tanta confusão com terrário aberto e terrário fechado. Eu sou Carla Macanhã e toda semana eu trago aqui no YouTube conteúdo para você que quer ganhar dinheiro com a sua paixão por terrários e por plantas. Se esse tema te deixou curiosa, já segue aqui o canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente solta por aqui. Vamos começar pela definição do que é um terrário. Então existe uma definição científica do que é um terrário. O terrário, anota aí, ele é um ecossistema autossuficiente num vidro transparente e fechado. Então, o fato de ser um terrário já indica que é fechado. Quando a gente fala, inclusive, terrário fechado, é uma redundância. É como se a gente falasse terrário fechado, fechado. Porque o terrário sempre é fechado, tá na definição dele. E por que precisa ser fechado? Para a gente ter um ecossistema autossustentável, senão seria só um vaso. A água iria evaporar e você teria que regar ali toda hora com uma frequência determinada, dependendo da planta, dependendo de onde está esse arranjo. Então, por isso que não dá para ter um terrário aberto. O terrário, ele é fechado. Às vezes a gente fala terrário fechado, apesar de estar errado, eu falo aqui com vocês, mas é para ser mais didática, porque o terrário sempre é fechado. Você pode ver todos que estão aqui atrás de mim, eles são fechados, porque senão a água iria evaporar e eu teria que regar. Para eu conseguir fazer com que a água faça o ciclo dela aqui dentro, eu preciso ter uma tampa. E daí existem várias vedações. Pode ser tampa de vidro, tampa de rolha, tampa de plástico, tampa de metal, tampa de bambu, alguma tampa. Cada uma tem vantagens e desvantagens, mas não é sobre tampa, é sobre vedação esse vídeo aqui. Esse vídeo é sobre entender por que não existe terrário aberto. Então você já entendeu que só existe terrário fechado, né? Então, quando é aberto, não é um terrário aberto. A gente fala para o cliente entender. Se o seu cliente chegar para você e perguntar, pedir, encomendar um terrário aberto, até para mim, se ele me encomenda um terrário aberto de suculentas, eu faço, não tem problema. Mas o nome daquilo não é terrário, principalmente com suculentas, porque a gente sabe que suculenta não dá para utilizar num terrário, não é uma planta de utilizar em terrário, porque suculenta gosta do quê? De pouca água e muito sol. E dentro do terrário a gente tem o quê? Pouca água e nenhum sol. Então é uma planta que não é adaptada para estar num terrário fechado. A gente pode fazer arranjos. Então, arranjos ou mini jardins. É um termo mais interessante que pode atiçar mais seu cliente, trazer mais curiosidade e você conseguir fazer mais vendas. Então, utiliza mini jardim, mas também pode ser um arranjo. E a gente pode ter arranjos e mini jardins de suculentas ou até de plantas tropicais também. O que eu vejo maior diferença, que eu poderia diferenciar um arranjo ou um mini jardim, se você quiser usar isso no seu discurso para o cliente, de um vaso, né, com várias plantas, é que o arranjo que a gente coloca dentro de casa, ele não é um vaso que tem vazão por baixo, não tem buracos, né? Então você também tem que ter um pouco mais de cuidado com a rega para a água não ficar ali muito acumulada. Essa é uma diferenciação que você pode utilizar para se diferenciar no mercado, tá? Mas na prática mesmo, tudo vai ser um vaso, vai precisar regar. A diferença é quando você faz num vaso que tem buracos para a água sair ou não, né? Aí tem cuidados diferentes para cada um. E por que as pessoas confundem tanto terrário? Por que as pessoas chamam de terrário aberto, terrário fechado, né? Da onde que veio essa confusão? Para isso, a gente tem que entender que também existe terrário não só com plantas, mas também de animais. Muitas pessoas que criam animais de sangue frio, como lagartos, que criam formigas, que criam aranhas, que criam até mesmo tartarugas também, né? Existem os terrários desses animais, onde a gente simula o habitat natural deles. Então, o nome desses terrários, né, vem muito do inglês, que é terrarium, né? Então a gente cria ali um terrário. Não sei se você já viu
um formigário, né, que também é um tipo de terrário. O formigário, ele é um tipo de terrário também. Você tem lá as placas de vidro e você tem a areia, né, a terra, e as formigas fazem todos os caminhos dela e você consegue ver todo o formigueiro ali formado, né? Você tem essa possibilidade de ver. Muita gente tem o formigário, terrário, e daí as pessoas acabam associando plantar plantas num vidro, como suculentas, por exemplo, com terrários, porque você consegue ver o desenvolvimento das plantas, das suculentas, das raízes, ali na parte de baixo do vidro. Então traz essa sensação de que você está vendo o que está acontecendo, traz a sensação não, né? Você vê o que está acontecendo ali debaixo da terra, o que é super legal também de acompanhar. E as pessoas acabam confundindo o terrário, porque a gente tem lá o terrário de animais, que a gente vê o que acontece na terra, com um terrário, um arranjo aberto, plantado num vidro, que a gente também vê as raízes das plantas. Esse é o maior motivo porque as pessoas confundem, né, os terrários com arranjos abertos. O fato de você ver as raízes se desenvolvendo ali pelo vidro, das plantas que estão plantadas no vidro que não tem vazão, não significa que é um terrário. Então, muitas pessoas confundem o terrário de animais, porque você consegue ver tudo o que está acontecendo lá embaixo da terra, com um arranjo de plantas plantadas num vidro transparente que você consegue ver as raízes se desenvolvendo embaixo da terra. Mas isso não é o suficiente para chamar esse arranjo de terrário. Para ser terrário, precisa ser fechado, um ecossistema autossustentável fechado. O que é no caso de um formigário, né? Que a gente tem lá um ecossistema fechado, tem plantas lá dentro para elas, tem a umidade, as formigas conseguem viver ali só com o que está dentro daquele terrário, daquele formigário. Por isso que é um terrário, né? Essa é a definição. Então, para ser um terrário, precisa ser fechado e autossustentável. E precisa ser num vidro transparente, para que a luz consiga entrar no vidro, passar pelo vidro e as plantas consigam fazer fotossíntese, que é o que elas precisam fazer durante o dia. À noite as plantas respiram e de dia as plantas fazem fotossíntese. E daí, pessoal, precisa ficar muito claro para quem vai fazer um terrário aberto, terrário fechado, né, já utilizando os termos que os clientes usam, né, mas você já aprendeu que ou é arranjo ou é terrário. Arranjo, homem de jardim ou terrário. Mas vamos falar de forma didática. Para você fazer o aberto ou para você fazer o fechado, você tem plantas específicas para utilizar em cada um. Não adianta querer pegar uma planta que gosta de muita água e muito sol e colocar dentro de um terrário, que não pode pegar sol e vai ter uma quantidade limitada de água lá dentro. Então você tem que saber identificar as plantas ideais para fazer cada um dos arranjos. E para você saber disso, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de plantas ideais para dentro do terrário. E para a gente finalizar, pessoal, quando você estiver fazendo a venda para o seu cliente, não fiquem corrigindo o seu cliente, a não ser que ele tenha essa curiosidade, que ele pergunte: aceito o termo, terrário aberto, terrário fechado? Vai ser feliz, deixa o seu cliente ser feliz com o terrário aberto dele, com o terrário fechado, mas é importante que você saiba. E se você for dar aulas, for dar oficina, for dar workshop, você tem que saber explicar a diferença desses dois tipos de arranjo. A oficina e workshop é uma forma de ganhar dinheiro com terrários que eu ensino dentro da Universidade Altiaflora, que em breve vão abrir vagas. E para você ser avisado e participar da nossa jornada dos terrários lucrativos, que é uma série de aulas e lives que acontecem antes de eu abrir as matrículas, basta se inscrever no link aqui na bio. Se inscreve e você vai receber o link dessas aulas, você vai ser avisado das aulas gratuitas. Agora me conta aqui nos comentários se você já sabia que não existia terrário aberto, nem terrário fechado, né, se for ver. Terrário é sempre fechado, mas o termo terrário fechado não existe também. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, que eu vou adorar te responder. E se você tem interesse em aprender a fazer, divulgar e vender terrários, dá uma conferida no link de inscrição da Jornada dos Terrários Lucrativos. Não percam a possibilidade de se inscrever. São aulas gratuitas para você começar a ganhar dinheiro com terrários. E dá uma olhada também na nossa loja, na loja da Artiaflora, a única loja focada em terraristas no Brasil. Obrigada e até o próximo vídeo.